Gravando áudio através de dispositivo. Nossa, já tá gravando aí. Já tá gravando? Bom, mais um vídeo, segundo case de sucesso. Eu tô aqui com o Maxi, o Angel, grande amigo meu. Mas antes de nós iniciarmos esse vídeo, Maxi, dá um alô pra galera aí, meu irmão, pra dizer pra curtir, compartilhar, assinar, ser inscrito do canal. Faz aí, faz o mexão aí do canal. É isso aí, pessoal. Vocês que não conhecem, tá aqui Garcia Gartielli, uma das pessoas que vem emergindo aí no ramo, alavancando os profissionais de sucesso. E sem dúvida alguma, meu mentor, para quem não conhece, é meu mentor, é alguém que tem me influenciado muito na minha carreira profissional e é alguém em que eu me espelho ser. Então, sem dúvida alguma, é uma pessoa extraordinária que vai somar com você. Você que é um profissional, você que quer a sua promoção, essa é a pessoa que vai lhe fazer alcançar o seu objetivo. Então assine aí, vá lá no canal no YouTube lá, Garcia Gartielli. Eu não tô pagando ele não, viu? Acione o sininho, que é para chegar as notificações no seu telefone. Eu não tô pagando ele não, viu? Eu disse, faz aí, cara, manda curtir, compartilhar o vídeo e ser inscrito, tá bom? Pessoal, trouxe o Maxi hoje aqui conosco. Nós vamos conhecer a história de vida, né? E eu havia falado, Maxi, quando eu tava vindo pra cá, né? Que tua cidade natal é Manacapuru, né? Manacapuruense, com muito orgulho. Terra da ciranda. Então, ele vem de Manacapuru, né? Eu tenho até assim na minha mente, mais ou menos assim, Max, né? De Manacapuru para a Assembleia Legislativa e para o porto privado, para o maior porto privado da América Latina, né? Porque vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso, né? E a primeira coisa que eu quero saber, Max, quando me fala um pouco do início da tua vida, entendeu? Como criança ainda, né? Como uma coisa rápida ali do início da tua vida. Como foi a tua infância, né? Como foi teu crescimento e como tu já foi vislumbrando, sabe? Eu quero ser isso quando eu crescer. Ou eu quero fazer isso quando eu crescer. Como é que foi esse início aí? Me fala um pouco pra gente. Não, perfeito. Como o Garcia já disse, eu sou de Manacapuru, sou de uma cidade metropolitana hoje, depois da capital, uma das maiores cidades que nós temos aqui no nosso estado. E é uma cidade ainda muito pacata, apesar da proximidade com a capital. Quantos quilômetros daqui pra Manacapuru? 80? 86. 86, né? 86 quilômetros. Uma horinha de viagem Carro, né? de carro. Vai de barco também? Não, vai de ônibus. Tem ônibus daqui da rodoviária de só Manaus. terrestre, né? Só terrestre. Tá. E aí desde muito novo, claro que eu sempre fui muito incentivado pelo meu pai e pela minha mãe em buscar o conhecimento. São pessoas que até os 42 anos não tinham ensino superior, eram pessoas de nível médio, mas que já massificavam muito isso em mim. Que eu tinha que buscar o conhecimento, que eu tinha que querer o conhecimento para que eu cresça na vida. E eles sempre foram na cidade de Manacapuru ou do interior de Manacapuru? Ah, muito bom. Meu pai, ele é nascido em Manaus, mas ele foi criado na costa do Paratari. Isso é um município, isso não é nem município, é uma Repete esse cidade. nome aí. Costa do Paratari. Tari. Paratari. É. Não é no Pará isso não, né? Não, é aqui em Manaus, aqui do Amazonas mesmo. Vamos dizer, uma pequena cidade aí, uma comunidade de Manacapuru, que fica aí embrenhado na mata. Tá. Então ele foi criado lá, é isso? É, Ele nasceu em Manaus e foi criado lá. Inclusive ele foi criado lá plantando juta e malva. Meu Na pai, época na época da juta. de quando ele tinha seus 10 até os 14, 15 anos. Ele foi com o meu avô, né? Meu avô é seringueiro. Muito bom. Caraca. Meu avô é seringueiro. Aquele seringueiro mesmo aposentado como seringueiro. Aposentado Caraca, como mesmo? seringueiro. É. E o meu pai foi criado dessa forma. Mas é alguém que me influenciou muito em ser quem eu sou hoje. Por quê? Ele sempre imputou muito isso em mim. Em ser alguém que estuda, em ser alguém que procura. Porque a história de vida dele também é muito parecida. Ele veio para Manaus aos 18. Na verdade, aos 17. Para
estudar e trabalhar na capital. Ou seja, sair ali do cenário interiorano, né, É. para vir para cá, para ter um pouco de conhecimento, para tentar ter uma vida melhor. Exatamente, para Né? tentar alavancar a vida. Certo. E ele veio só, era só ele mesmo, ele veio para morar na casa de uma tia dele. E foi onde ele começou a carreira profissional dele. Inclusive vendendo calçado, numa loja de calçado. É, É, vendedor. vendedor. É, Já vem de família aí esse instinto vendedor. E tu, quando era criança, tu chegou a vender alguma coisa? Porque eu vendi quando era criança, entendeu? Eu vendia din-din, eu vendia picolé, né? O Eduardo também, que foi o primeiro case de sucesso, ele vendia coisa nas ruas, né? Porque ele via que era um pouco privado a vida dele, né? Com a mãe e os irmãos. Então ele fez isso para tentar ajudar. Né? E tu, na tua infância, tu fez isso? Ou Perfeito. Eu até tu comentei. foi criado com leite? Antes de vir pra cá, eu tava comentando isso com a minha mãe. É. Meu pai, quando eu tinha aí por volta dos 14 pros 15 anos, ele montou um camelôzinho numa feira lá em teu pai? Meu pai, lá em Manacapuru. Pra mim e pro meu irmão mais novo que eu, 1 ano. E como ele estudava pela manhã, eu à tarde, eu ia. Não, ele montou uma banca, foi isso? Foi, pra mim e pro meu irmão. Ah, tá. Pra ti e pro Foi, teu irmão. O teu foi. irmão é mais velho ou mais novo? Mais novo, 1 ano. Eu Como é o nome dele? Max também, Ma- Wilk. O Wilk, né? É. O Max Wench. Eu tinha por volta aí dos 14 pros 15 anos E meu vendia o pai que lá? vendia de tudo um pouco, brinquedo pra criança, óculos. Todos aqueles itens de camelô, né? É, aqueles itens de camelô mesmo. É. E aí a gente começou a ter esse espírito vendedor. Meu irmão mais novo, ele era já muito controlador. Aquele que controlava as finanças, isso, aquilo e tal. Eu era o da lábia. Eu era o que ia vender, que ia chamar. Tu e tudo era o mais. marketing e ele era o financeiro, vamos dizer assim. Né? Exatamente. É. Então ele era alguém que segurava mais os valores e eu era alguém que já estava mais ali fazendo amizade, conhecendo pessoas, trazendo Atraindo isso, aquilo. gente, né? Exatamente. E isso já era natural de ti, essa questão assim de ser comunicativo, conversador, ou se aprofundou nisso aí, nesse momento aí que tu começou a vender, aí isso, tu viu, caraca, eu tenho essa habilidade e tal, eu consigo. Como foi que tu deu esse estalo? Cara, eu tenho Assim, essa habilidade. Eu sempre fui uma pessoa, não vou dizer tímida, mas um pouco retraída. Então eu era muito observador, falava pouco, inclusive até na minha graduação em si, eu era alguém não muito expressivo dentro da sala, nos primeiros anos, é claro. Mas eu fui alguém que eu identifiquei esse bom relacionamento lá, que eu tinha essa certa facilidade, vamos dizer assim. E eu trouxe pra mim, eu quis acreditar que isso foi algo que eu herdei do meu pai. Porque ele é alguém que, Tem bom relacionamento. vou usar até um vocabulário mais popular, é alguém desenrolado. Entendi. Então é alguém que conversa, é alguém que sabe conversar em qualquer ambiente. Então, mais ou menos, tu já via isso acontecer, né? De exemplo do teu pai, exatamente. e aí tu com certeza foi assimilando já no subconsciente e tudo mais, aí tu foi pra prática, Trazendo pra mim. e viu que tinha também, né? E que deu certo. E que deu certo, né? E deu certo e tudo mais. Aí, depois da banquinha? Cara, depois Ficou da... até quanto tempo na banquinha? Ah, não recordo, eu acho que não passou, acho uns 6 meses só. Faliu? Não, eu fui. Eu fui ser estagiário. Aonde? Consegui ser contratado pela, na época, Coordenadoria de Educação, que hoje é a SEDUC, né? Certo. Lá em Manacapuru. E aí foi onde eu tive esse contato um pouco mais administrativo, um pouco mais formal. Então, tu tinha o quê? Ainda tinha uns 14 anos ou já Não, tinha já 15? tinha acho que uns 15, 16 anos, por aí assim. Aí tu foi estagiar. Aí eu fui ser Não estagiário. era menor aprendiz, não, era estágio. Não, já era estágio. Tu tava estudando. Tava estudando, tava no primeiro ano do ensino médio. Tá, beleza. E aí, como é que foi essa experiência? Cara, foi muito boa porque assim, eu Não, comecei... como foi pra te entrar pra esse estágio? Foi o bom relacionamento. O bom relacionamento? O bom relacionamento. Como meu pai conhecia pessoas e Entendi. tudo mais, acabou descobrindo que lá estavam, eu fui lá e deixei meu currículo, participei de uma E aí te entrevista e tudo chamaram. mais e consegui Legal. me destacar entre os concorrentes. Certo. Não era só eu, era até uma certa quantidade de estagiários na época e eles foram divididos. E eu fiquei na matriz, que eu acho que isso foi onde eu tive o boom. Por quê? Porque lá eu tive muito contato com pessoas de um QI muito elevado, pessoas de um conhecimento muito grande.
E eu via a forma como conversavam, eu via o vocabulário que eles usavam, e eu falei, cara, eu quero isso pra mim. Legal, Inclusive, legal. esse meu estágio foi o que me influenciou muito na minha graduação, por incrível que pareça. Por quê? Porque tu via as pessoas se graduando e graduado e tu queria também estar no mesmo nível, né? Exatamente. Subir. Como lá eles se deparavam com muitos professores e tudo mais, muitas pessoas com mestrado, uns fazendo doutorado, uns especializando, mas todos já graduados. E eu ficava assim, caraca, E tu mano, estagiando, olhava pra eles, né? Cara, olhava para aquele ambiente, eu falei, eu quero aquilo. Só que na época da minha graduação, eu lembro que eu cheguei para fazer o vestibular e eu falei assim, o que eu coloco? Eu lembro que eu até liguei pro meu pai na época, pai, o que eu faço? que área que tu quer dizer? Que área que eu ia Tu não cursar? sabia que Eu área. tava muito... Porque assim, eu queria muito fazer administração, queria muito fazer ciências contábeis. Eu lembro que essas duas coisas eram o que me chamavam muito. E eu falei, pô, mas eu já trabalho num setor administrativo muito grande. E lá eu lembro que nós tínhamos uma coordenadora que ela era uma pessoa, ela era um expoente muito forte ali dentro. E eu falei assim, caraca, eu quero ter esse jogo de cintura, eu quero ter esse conhecimento. Certo. E eu peguei, eu vou atrás, eu tenho que ir atrás. E aí eu lembro que eu persisti, eu estagiei por 2 anos e meio ali. E eu terminei meu ensino médio. E eu falei, tá na hora de, de fazer voos mais altos. E eu vim com 17 anos morar na capital. Eu lembro que eu vim morar na casa de uma tia minha. E, E enquanto isso, a tua família toda lá em toda ficou Manacapuru. lá, eu vim só. Aí tu veio morar na casa de uma tia aqui Eu vim em morar na Manaus. casa de uma tia minha, sozinho. Sozinho. E aí Tinha quantos anos? 17. 17? Já tinha terminado o ensino médio com 17 anos. E eu vim buscar o conhecimento. Eu lembro que eu tinha muito receio porque eu queria trabalhar para pagar os meus estudos, porque eu não tinha conseguido passar. Na verdade, eu não me atentei tanto para o SISU. Eu lembro que hoje o SISU é algo que engaja muitos alunos do ensino médio no ensino superior. E eu fiz só o Enem. E eu lembro que eu não consegui passar. Foi. Foi. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu tenho que trabalhar para pagar. E aí o meu pai, como eu disse, foi alguém que me ajudou muito, foi alguém que esteve ali comigo. Tu tem que estudar, vamos começar. Eu vou pagar esse mês, no outro mês tu já vai estar trabalhando e tu vai pagar. E por incrível que pareça, eu comecei no dia... Começou a estudar. Comecei a faculdade no dia 12 Aonde de foi? fevereiro, faculdade Boas Novas. Qual era o curso? Administração. Administração. Boa. Administrador, cara. E eu comecei a faculdade eu lembro que no dia 12 de fevereiro eu comecei a faculdade, na época do estouro do carnaval ali. E quando foi dia 14 de março do mês subsequente, eu consegui um emprego na Aonde? Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa. Como foi? Relacionamento, mais uma vez? Mais uma vez, o relacionamento. Como eu disse, o meu pai, ele é alguém com um conhecimento muito técnico, um conhecimento na prática em si e uma certa influência. Então foi alguém que eu consegui também, sabia que ali estavam buscando um profissional e tudo mais, eu coloquei meu currículo lá, fui para uma entrevista e eu lembro que foi eu e mais 2 pessoas também da mesma faixa etária de idade contratados. E a gente começou ali uma equipe a trabalhar para um deputado que tinha recém ganhado uma eleição. Mas tu foi pra uma entrevista com várias pessoas ou só com essas 3 pessoas? Não, tinham várias pessoas. E só passaram 3? Só passaram 3. Você e mais 2? Eu e mais 2. E por incrível que pareça, os outros 2 da mesma idade. Então eu acho que eles queriam pessoas novas naquela época. Acho que né? Exatamente, com uma visão Uma de crescimento, visão, crescer dentro daquele ambiente. E que estivesse disposta a enfrentar desafios. Porque o principal gargalo de quem é empresário, né, no caso dele foi lá para trabalhar no gabinete de um deputado estadual, não é isso? Estadual. O que eles querem? Eles querem pessoas que estejam dispostas a enfrentar novos desafios. Um grande mal que tem dentro das empresas e dos locais de trabalho é o profissional que se esquiva disso. Sabe? É principalmente aquele que já é antigo, aquele que não tem objetivo, aquele que não, sabe, não tem mais perspectiva. Tá estagnado. Então, ele não enfrenta desafio. Para o líder, para o dono de empresa, chamar um funcionário desse tipo para enfrentar um desafio é um sacrifício, porque vai botar dificuldade e se for, não vai com a motivação e energia que tem que ter.
Então, as pessoas estão procurando profissionais que aceitam desafios, que estejam dispostos. Por isso que é a questão da faixa etária, novos, ingressando no mercado, entendeu? Com potencial. Com potencial e a cabeça inovadora. Tá? O outro ponto, deixa eu frisar logo, o outro ponto, relacionamento. Percebo como é que o Max fez, cara. O Max, ele tinha dentro de casa um espelho, que era o pai, bem relacionado. E ele começou a imitar isso, e ele começou a praticar, e viu que dava certo, e viu os resultados, né? Opa, Sem dúvida. eu estou no caminho certo, é por aqui que eu devo ir, né? E isso já facilitou para ele, porque consegue abrir portas com relacionamento, network. O pai dele na mesma linha. Relacionamento, network, abre as portas, tá? E aí ele entra na Assembleia Legislativa para trabalhar com a equipe de assessoria de um deputado estadual, né? E para ti, foi espanto? Caraca, Assembleia Legislativa. Até um tempo atrás eu estava lá em Manacapuru, né, estagiando lá na SEDUC, né, na secretaria de lá, e de repente vim para Manaus sozinho, me ingressei numa faculdade, né, sem estar trabalhando. Exatamente. 30 dias depois, eu estava trabalhando na Assembleia Legislativa ao lado de um deputado estadual que eu tenho certeza, tu já me levou lá, né? E é um lugar realmente onde você abre a sua visão para network. Conta aí como é que foi, como é que... Cara, eu lembro que a primeira coisa, assim, o que me motivou e me assustou, eu lembro que foi o salário, Garcia. Porque o meu salário Alto ou baixo? subiu, eu acho que eu era um estagiário, né? Ganhava ali um salário de estagiário. E eu passei a ganhar, eu acho que umas 5 vezes mais do que eu ganhava. Sério? Sério. E Uai, foi tu viu o dinheiro, hein? Caramba, Quantos muito anos? dinheiro. 18? 18 anos. 18 anos. E eu fiquei assim, caramba, muito dinheiro. E eu lembro, meu pai, ele tem uma influência muito forte, até no meu caráter, porque desde que eu sou criança, ele sempre me ensinou a poupar. A Foi. poupar. Legal. A poupar, a guardar. Trace o objetivo e saiba o que você tem que fazer, calcule quantos meses você vai ter que guardar para alcançar aquele objetivo. Então eu sempre tive isso. Eu lembro quando eu comecei a ganhar esse boom, eu falei, eu vou guardar 60% do meu salário porque eu quero comprar meu carro. Legal, cara. E eu poupava. E isso do nada, o teu pai não falou assim pra ti, olha, guarda 60%. Não. Tu já veio das aprendizagens que ele estava Exatamente. ensinando, né? E vendo. Como eu tinha essas condições, vamos dizer assim, eu já tinha os meus custos todo ali programados, eu já sabia nada. Claro que uma pequena coisa ou outra ia variar, mas eu já tinha alguns custos fixos. Então eu já sabia que era aquilo. E que eu conseguiria poupar cerca de 60% do meu salário. E tu conseguiu fazer isso? Sem Tirar? problema algum. Inclusive fiquei durante um ano. Tirando todo o tempo, 60% 60% do salário. guardando, 60% do 60% salário. guardando. Boa, cara. E aí pagava faculdade, pagava alimentação, tinha transporte, que eu dependia na época de transporte urbano. Então era isso que me motivou a querer o meu próprio transporte. E eu fui poupando durante esse um ano. Claro que esse um ano de muito trabalho, porque eu lembro que na época que eu fui contratado, eu comecei a atender as pessoas que chegavam no gabinete. Eu fazia a agenda do deputado, a agenda dos advogados de atendimento, a agenda dos assessores que cuidavam na parte de saúde. Enfim, eu já tinha as datas que essas pessoas iriam atender e a população que procurava o gabinete, eu fazia o agendamento e tudo mais e já passava pro advogado ou para a pessoa que cuida aí da parte, como eu disse, saúde, jurídica e tudo mais, para que eles fossem atendidos. Muita bronca? Demais, demais. Mas assim, Muito pedinte, muito pedinte. muitos, inclusive assim, claro Tipo, que fala aí um exemplo de um pedido assim muito, muito estranho. caixão. Caraca! Foram Já lá foram pedir caixão pro deputado. Pedir caixão, que um ente querido tinha falecido e a pessoa estava necessitando de um Parece caixão. brincadeira, mas tem gente que não tem condição de comprar um caixão para enterrar o seu parente, né? Aí recorre ao representante, né? Aí recorre ao deputado como como o deputado tem o conhecimento, sabe onde procurar e tudo mais e tal, a gente caminha ao setor da prefeitura para que disponibilize e tudo mais, e a pessoa já vai indicada por um deputado. Então quando chega já tem um certo peso aí nesse. Claro que não era para existir isso, né?
mas como Mas foi independente, mais uma vez, é relacionamento, né? Sabe? Querendo ou não, é o deputado que mandou aqui, né? A pessoa já olha com outros olhos. outros olhos, entendeu? Não é uma questão de privilégio, mas é uma questão de network, é inevitável. Network é isso. Não tem como. O network, ele deixa você um passo à frente dos demais, sabe? Justamente por conta dessas questões de abrir a porta, da indicação, sabe? Não, vai lá, a pessoa, eu recomendo, eu indico. Network hoje é uma ferramenta que todo profissional tem que praticar e tem que usar. Né? Nada de ficar emburrado, com raiva, não, é minha vida, não dependo de ninguém. Vai morrer sozinho, não tem como. Tem que fazer esse relacionamento. E, e pra ti, né? Vamos pegar assim um ano de. Quanto tempo tu ficou na Assembleia? 6. Caraca, 6 anos. São 6 anos. Vou pegar 3 meses, os teus primeiros 3 meses de adaptação. Como foi? Foi difícil? Sabe? Tu teve que se desafiar? Sem Conta aí. dúvida. A primeira coisa que vem é aquele sentimento de eu não vou conseguir. É muita coisa. Tu ficou Que- com medo? Sem dúvida. Querendo ou não, você tem aquele. Você tem aquele. Como é que eu falo? Aquela imagem de que você representa aquela pessoa dentro do gabinete dela. E entrar e quem é jovem que vai para um nível desse da Assembleia Legislativa, entra na Assembleia Legislativa, vê todas aquelas pessoas importantes, né? Que querendo ou não tem esse peso. Hoje a gente vê político muito assim, tá meio banalizado. Mas quando você entra dentro de um cenário, você que nunca foi na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, quando você entra dentro de um espaço desse, você sente o peso, Sem entendeu? dúvida. Que são pessoas que estão ali representando o povo, tem todo o ar, sabe? Por trás de tudo isso. Aí quando você vê os deputados, os vereadores, as pessoas, os advogados, sabe? As pessoas influentes, você sente um peso. Caraca, né? É diferente o clima, entendeu? É diferente. Você passa a tirar aquela imagem de política que você tem quando você entra dentro de um cenário desse. Isso te impactou? Tu entrou dentro entra lá, caraca, Assembleia, sabe? E tudo que acontece lá dentro. Isso teve um peso pra ti? Sem dúvida, porque assim, a gente chega, a gente sente, como você disse, no ambiente, essa certa formalidade. Formalidade, né? Essa certa formalidade, como eu disse anteriormente. O trato, né? Exatamente. A fala. O vocabulário das pessoas. Vocabulário, isso. Quem ainda não participou, mas se participar de uma sessão solene, um exemplo, você vai ver que até o que eles falavam, eu lembro que eles usavam alguns termos que eu não sabia o que era, mas eu sempre fui curioso. Então, às vezes eu notava ali e tudo mais. E eu ia pesquisar depois. Eu lembro que uma que chamou muito a minha atenção foi... Eu não lembro quem era o deputado que estava presidindo ali a sessão, mas eu lembro que ele usou um termo, promulgação. Aí eu Tu, fiquei, 18 anos, né? Promulgação. o que é promulgação, irmão? Lei promulgada, eu lembro. Eu falei, lei promulgada? Misericórdia, o que é isso? Mas aí eu fui atrás, eu descobri que é uma lei que ela está em votação e que já foi aprovada pela Assembleia Legislativa e que vai para o governador assinar e tornar lei. Aí eu falei, olha cara, que legal. Algo que eu já posso usar futuramente aí no meu vocabulário. Então foi algumas coisas que eu sempre... Anotava essas Sempre, coisas. Garcia, sempre. E é a curiosidade. Eu lembro que o que mais me levou a começar a caminhar dentro da vida profissional foi a curiosidade. Porque eu sempre queria saber e eu queria aprender. Porque, sem dúvida nenhuma, um profissional hoje que ele quer crescer, eu uso um único termo, ele está disposto. Por quê? O desafio, como eu já vi até você mesmo dizer, o desafio ele vem, na verdade a oportunidade vem disfarçada de desafio. Então você tem que estar disposto a abraçar a causa, disposto a lutar por aquilo e trazer para você, como se aquilo ali fosse seu. Eu sei. E cuidar daquilo como se fosse seu. E eu comecei a trabalhar dessa forma, então eu comecei a atender as pessoas como se eu fosse o deputado. Eu comecei a atender elas como eu queria ser atendido.
Então eu tinha isso comigo. Legal, E cara. eu acabei me tornando formal a partir dali. Porque até então eu era uma pessoa de um vocabulário muito comum. Isso, que você veio das bases, né, interioranas e Exatamente. tudo mais, né, veio pra Inclusive, capital inclusive até aqueles vícios linguísticos também, que a né? gente tem muito. Isso. Então eu comecei a ir podando, eu sabia que naquele ambiente eu não poderia usar, até num ambiente mais casual, com os amigos, isso ou aquilo eu poderia usar, mas ali dentro eu não podia. Então eu comecei a me policiar muito a respeito disso. E a gente, querendo ou não, acaba trazendo até pra dentro de casa. E foi isso que foi acontecendo comigo aí, nesses meus primeiros 3 meses a um ano. E nesse um ano, após esse um ano, eu já tinha mostrado, né? Por que que eu estava ali, o que que eu queria, O teu potencial e as tuas sendo habilidades, né? o meu compromisso, porque eu acho que foi algo que foi muito observado naquele curto espaço de tempo. O meu compromisso em querer me desenvolver, em abraçar a causa, em querer estar ali e querer crescer, não ficar somente ali. E fui Boa. reconhecido. Eu percebi duas coisas em você aí, Max, né? Que aí serve para vocês que estão aí assistindo o vídeo. A primeira, no teu estágio na Seduc, lá em Manacapuru, que tu estava dentro do ambiente onde todos tinham uma formação acadêmica e tu estava lá, tu não tinha essa formação acadêmica e tu começou a vislumbrar, eu quero estar no meio deles, Entre eles. eu não quero estar aqui embaixo. E o meio influenciou o Max. Quando tu foste para a Assembleia, já adulto, né, a mesma coisa. Tu começou a observar o comportamento, a fala, a escrita, as abordagens, os relacionamentos. Opa, eu quero ser como eles. Exatamente. Eu não quero estar aqui embaixo, eu quero estar no mesmo nível. Então, isso é uma lição grandiosa para você perceber em que ambiente você está inserido. Tá? Quem é que está ao seu redor? Porque isso está influenciando a sua vida. Se você está dentro de um ambiente negativo, pessimista, hostil, pode ter certeza de que você está sendo influenciado. Se você não tomar uma ação para isso, Contágio social, que é o nome disso. contágio social, né? Você é a média das 5 pessoas que estão ao seu redor. Trazendo para um lado corporativo, se você está dentro de uma empresa, sabe? Ou você é um vendedor de calçado, né? O Max deu aqui o exemplo do teu avô, não foi isso? Meu pai. Teu pai, perdão, né? Se você tá dentro, se você é um vendedor de calçado, você tem e você quer crescer, você já tem que olhar para o gerente da loja, para o supervisor da loja. Você já tem que ver o comportamento dele, como é que ele faz, o que que ele não faz, as atividades dele, e você já tem que começar a aprender, curiosidade, tá? O que ele fez para estar ali. Como é que ele fez? O que que ele faz? Será que eu consigo? Deixa eu fazer um pouco. Isso vai gerando para você destaque. Porque você vai ser diferente. Porque na maioria das vezes, todos os vendedores, o vendedor, o que é que ele faz? Ele quer vender e ganhar a comissão dele. Sabe? Quer vender e ganhar a comissão dele. Quer vender e quer ganhar a comissão dele. Peraí, e não quer crescer? Não quer ser um supervisor? Tu não quer ser um gerente de loja? Tu não quer ser um gerente de várias lojas? Tu não quer abrir a tua própria loja? Sabe? É sempre ter esse pensamento. Então, com o Max eu vi isso, foi nítido, né? Na Assembleia é a mesma coisa. E aí, entrou na Assembleia, com o passar dos anos, foi desenvolvendo Eu fui mais e porque mais. eu sempre tive em mente Salário aumentou? em pagar os meus estudos. Salário Em aumentou? pagar, aumentou, claro, Foi- sem foi dúvida. aumentando. Foi aumentando com o decorrer dos anos, mas sem dúvida a observância nas responsabilidades que eu ia trazendo para mim. E nisso tu fazendo a administração. E isso eu cursando a faculdade. Então assim, E o carro? não, depois de um ano, Veio fiquei o carro. um ano, consegui conquistar o meu veículo próprio, aí um Palio. Eu lembro, meu irmão, era muita felicidade. Um Palhozão. Paliozão, 19 anos. Eu era feliz com um Uno. Eu era feliz com um Unozinho, sabe? Uma caixinha de fósforo no início da carreira. Ó, eu com 19 anos, Garcia, por incrível que pareça. Reconheço isso, que muito novo eu já tinha começado a conquistar, né? Só que eu não queria só aquilo. Não queria só aquilo. E eu lembro que depois de um ano e meio, eu acho,
o deputado resolveu me trocar de função Pra cima. para cima. Ah, que legal. E aí? E aí eu me tornei assessor de bancada. Eu era um assessor que ficava dentro do gabinete. No início tu era o quê? Qual a nomenclatura da tua função Um no início? assessor parlamentar. Assessor parlamentar. É. Vamos dizer que esse é o piso, né? É o faz tudo. É o faz tudo, É. né? Aí tu foi pra assessor. Aí eu me tornei assessor de bancada. Opa, pelo menos o nome é diferente. O que que fazia de diferente? Aí até a vestimenta já é outra. Porque, para quem não conhece, toda a Câmara, tanto a Câmara Municipal quanto a Assembleia Legislativa ou a própria Câmara Federal e o Senado, é obrigatório você entrar dentro do plenário portando blazer. É mesmo, né? Um paletó. Se você não importa o que você tá por baixo, Mas é tem calça jeans, blusa, mas tem que estar de paletó. E eu lembro que eu tive que sair para comprar um paletó e tudo mais Nunca e tinha tal. usado um Nunca paletó tinha na nem- vida. Sabia nem pra onde Não vendia, sabia nem né? onde vendia. E aí eu fui atrás, Garcia, e me tornei assessor de bancada. E o que foi mais legal nessa etapa da minha vida foi novamente o network. Porque eu passei a partir dali ter contato com advogados. Cara, eu imagino, ó. Garcia, foi um crescimento estrondoso no vocabulário, nos relacionamentos, a forma como se comportar. E era advogados, era promotores, era deputados. Então, era outros assessores que também ficavam transitando ali. E jornalistas que Jornalista, são muitos, são é. muitos. Então você tem que se policiar muito no que fala, tem que ser curto, não pode dar, às vezes, uma palavra que você solta a mais é o que ele pega para fazer o título de uma matéria. Uma matéria, né? Então, assim, tem que ser muito polido. E foi algo que eu comecei a conhecer. E assim, foi um outro desafio que você já fica, você já se retrai. E o Max é muito bom nisso. E eu acho que foi daí, né, Max? Sabe? Essa questão de ser bem polido. Porque assim, você observa que são pessoas de um QI elevadíssimo. Elevado. Então, assim, são pessoas influentes, são pessoas que têm um conhecimento muito grande. E é algo assim maravilhoso, Garcia. Eu lembrei até retrocedendo um pouco, eu lembrei de algo que aconteceu na minha carreira. Eu lembro que eu estava com um deputado numa secretaria, lá na Seduc. Certo. E eu encontrei a minha coordenadora de Manacapuru lá. Sério? Ela tinha vindo para uma reunião. E aí, cara? E aí eu de paletó, gravata, tudo mais, com o deputado, quando ela me viu, ela... Max, e eu fui lá, cumprimentei, abracei e tal. Falei, não, o que você faz aqui? Você tá aqui agora? Falei, não, eu sou assessor do deputado. O deputado tava até do meu lado, eu apresentei para ela e tudo mais. Cara, deve Então, ter sido um orgulho pra ela, hein? Eu lembro, Ou espanto, né? Eu senti nela, assim, a surpresa. Tipo assim, eu não sabia que tu Não, ia o meu chegar. estagiário, estagiário. Hoje tá na Assembleia, aqui. assessor De um deputado estadual. E claro, a apresentação pessoal, Importa, ixi, ela fala conta muito. demais. Fala muito. Então, ela tomou um espanto. Por quê? Eu tinha uma fardinha lá, né, de estagiário, calça jeans, tênis, era Tu todo... era um moleque ainda, né, velho? E aí ela já me viu já com 18 para 19 anos ali, já um outro profissional, uma outra postura, uma pessoa que já tinha uma certa responsabilidade e que transparecia ter. Então, foi algo assim que eu me senti tão lisonjeado porque ela me fez relembrar onde eu estava, onde eu iniciei e onde eu me encontrava naquele momento. Cara, isso não tem preço. Então, você retrocede e vê o que você já passou, Não o tem que preço ficou isso. para trás e o que você já viveu para estar onde você está hoje. Então, foi algo assim que trouxe aquela felicidade ali, porque foi uma história que né, uma história que eu tenho muito orgulho de ter vivido, porque foi a minha base, foi ali onde eu comecei a firmar meus passos Boa. dentro da minha carreira profissional. O tempo se passou. E aí isso foi aumentando cada vez mais, né? E como é que isso foi chegando ao final, né? E daí tu foi pra onde? Conta essa transição, essa saída e a transição para o teu mundo privado. Porque tu... Até então tu era do Da área cenário pública, público, né? sem dúvida. Estágio público, tu foi assessor parlamentar, né? Público. E aí, hoje tu tá no cenário privado. Privado. Então, fala pra gente aqui esse final, essa transição e a entrada no privado. Perfeito.
como eu disse anteriormente, foram 6 anos dentro da Assembleia Legislativa e foi algo que me trouxe, vamos dizer, uma couraça, onde eu tive contatos, onde eu fiz contatos, onde eu conheci pessoas, onde eu aprendi a me relacionar e onde eu comecei a entender o que eu queria. Então, assim, eu formei a administração, me tornei um administrador por formação. Tu se formou ainda dentro da Assembleia, né? Dentro da Assembleia. Meus 4 anos foram dentro da Assembleia e me formei administrador lá dentro. E continuei mais 2 anos. Depois de formado. Depois de Legal. formado. Boa. Então, assim, o sentimento desses 2 anos pós-formado foi a inquietação. Porque eu já não. Aquilo ali já não era mais suficiente para mim. Cara, e é incrível. Eu acho que isso é um padrão de quem cresce. Porque eu também senti isso. O Eduardo sentia isso. E todas as pessoas que eu converso, que tem essa linha de crescimento, sente essa inquietação. Chega um momento assim, sabe, que você já controla tudo e já não é mais desafio, né, Max? Exatamente. Chegou uma época assim que tudo que eu fazia para mim já tinha se tornado repetitivo. Não tinha mais desafio, né? Exatamente. Apesar de, vamos dizer, até não entender, mas eu queria algo que me desafiasse, algo que me tirasse daquilo, porque eu já dominava aquilo ali. Caraca. Eu já conhecia as pessoas, É assim mesmo, eu já sabia resolver os problemas e eu precisava sair dali. E foi onde eu tive o estalo. Eu falei, cara, eu vou galgar novos caminhos. Certo. Eu vou conhecer outras pessoas, eu vou sair da famosa zona de conforto. Apesar de estar ganhando bem. Porque tu ganhava bem, tinha status. Exatamente. O status, agora, é algo que... Isso até meu pai, até hoje, conversa muito comigo. O status, ele é algo que sobe a cabeça. Certo. Porque, querendo ou não, você se torna, vamos dizer, que uma autoridade. Onde você vai e se identifica, tu tem qualquer porta de secretaria aberta. Você tem qualquer porta dentro do poder público aberta para você. Apenas chegou lá, se identifica. Exatamente. Sou fulano de tal, tô deputado representando o deputado tal. É porque, e muitas dessas tuas idas, né, tu ia representando mesmo o deputado, né? Existe a representatividade do deputado. Então, assim, você tem aquele certo peso. E, novamente, outras pessoas a gente começa a conhecer. Cara, eu esqueci de fazer uma pergunta pra ti. Tu serviu o exército? Servi o exército. 1 ano? 2 anos. Em que período? Ah, foi no período que tu saiu então do estágio. Não, na verdade eu tive, vamos dizer, o intervalo ali entre a Assembleia, porque eu saí e retornei. Na Assembleia? Na Assembleia Legislativa. Tu entrou na Assembleia, foi? Foi, com aí, 18. Aí te chamaram pra servir. Muito show essa pergunta, Garcia. Eu formei com 21 anos e eu resolvi me alistar. Eu não tinha me alistado até então. Ah, não, cara? Não. Deu 17, deu 18, tu? Não, continuei, continuei estudando. Por quê? Eu lembro que... Até porque não requeria o reservista. A Assembleia não me pediu. Não pediu, né? Não me pediu. E aí eu continuei trabalhando e tudo mais. E eu lembro, tá aí, Garcia, muito boa essa história. Eu formei e eu falei, eu tenho que sair, eu já tô formado e tudo mais e tal. E ali na roda de amigos e tudo mais, eu tive o estalo. Falei, eu tô com o superior completo, eu ainda não me alistei. Eu vou me alistar. E aí eu lembro que no dia que eu fui fazer a entrevista lá com o sargento e tudo mais, lembro até hoje, Sargento Brito. Ele não te puxou a orelha, tipo, você puxou. Tá vendo com 21 anos aqui, rapaz? Exatamente, ele já me chamou de retardatário. Foi mesmo? O que você tá fazendo aqui com essa idade? Eu falei, não, era porque eu tava fazendo faculdade. E formou? Positivo, tá aqui, sou formado, tenho habilitação e tudo mais. Quando eu apresentei ali os meus títulos, Garcia, ele já começou a me tratar de outra forma. Caraca. Por quê? Ele já observou que eu não era aquele menino de 18 anos que não quis se alistar, não tipo quis... assim, bancado pelos pais, né? Não quis se alistar, tava nem aí pra nada. E como eu acho que ele pensou que eu precisei do meu reservista, e eu fui lá me alistar só pra pegar o reservista. E eu lembro que ele perguntou, tu quer servir? Eu falei, eu quero. Na lata. Eu quero. Tu sabe o que vai fazer NPOR? Pra quem não sabe o que é NPOR, é
Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva. É. E Garcia foi show, porque a partir dali a gente já se torna um oficial do Exército. Então tu já entrou como oficial? Exatamente. Então tu entrou, fez o NPOR NPOR. Foi. e já saiu oficial. Já saiu oficial. Oficial o quê? É um tenente? É um tenente. Caraca, mano. E, Aí- e ganhando bem, hein? Não, e o que é legal, porque assim, você vê o crescimento. Foi 21 anos, Garcia. Com 21 anos. Formado, já nessa patente. Então a gente já tem Pô, já tem um peso, um né? certo peso. E foi um aprendizado... Quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Foi 1 ano de escola e 1 ano como oficial. Tu era pra frente como tenente? Não, não muito. Inclusive, eu acho que a Assembleia foi quem me ensinou muito isso. Porque lá a gente tem contato muito com Aí tu teve que sair da Assembleia, não foi? sair da Assembleia. E aí o deputado de boa? Não, tranquilo. Inclusive ele até observou em mim o querer se desenvolver, o querer crescer. Então foi tranquilo. Não foi à toa que depois desses 2 anos ele ainda me chamou de novo. E aí eu ainda fiquei alguns meses e tudo mais, só que não era mais pra mim, Garcia. Eu queria crescer, eu queria sair dali e eu fui em busca de Novos horizontes. uma nova vivência. Eu queria viver outra coisa. E como. Por onde tu começou? Tu tinha alguma coisa na mente? Meu Deus, por onde. Ou tu tipo assim, eu vou ver o que tem. Ou tu já tinha algo planejado? Não, eu quero essa área, ou eu vou por esse caminho. Como eu já tinha vindo da área da segurança pública, vamos dizer assim, era algo que, porque querendo ou não, o cara que já foi militar, ele vai ser militar pro resto da vida. Ah, tá. Então, Tu já tinha isso no sangue, exatamente. né? Tu Então, serviu, né? A gente já tem isso com a gente. E eu falei, cara, eu gostei disso, eu quero isso. Só que não era, vamos dizer, uma prioridade. Até porque, como eu disse, eu queria um desafio novo, eu queria uma coisa nova. E retornando aí aos primórdios, eu era um vendedor nato, eu sabia que eu tinha essa facilidade de conversar, de envolver, de vender. E eu falei, eu vou seguir por aqui, eu vou por aqui. E eu lembro que eu comecei a participar de alguns processos e tudo mais, inclusive eu estava levando 3 processos paralelos. E todos voltados para a área de vendas. E eu falei, não, é isso que... Processo que tu fala o quê? entrevistas essas e coisas. tudo mais, Tudo dentro para área de venda. Tudo para a área de venda. Certo. E aí, foi... Eu lembro que... Não sei nem se eu posso citar nomes aqui, posso? Não, fica à vontade, cara. Eu lembro que eu estava participando de um processo para trainee na ESP, que é o Instituto de Especialização do Amazonas, que vende cursos de pós-graduação. Eu estava participando de um processo numa... Não é fabricante não, numa vendedora, né? Numa concessionária muito grande aqui também na nossa capital. E eu estava participando de um processo na Polo Norte. Segurança privada. Segurança privada. Então assim, era 3 processos distintos, mas que, vamos dizer, tinha um certo norte, cada um deles que era o mesmo, né? E aí, essa parte, ela é muito legal, Garcia, porque eu lembro que a minha etapa em cada uma delas foi muito prolongada. Inclusive, na ESP foram 7 passos para ser contratado. Sério? Sério. Na Murano, falei o nome aí, ó. É. Murano e Braga Veículos. Isso. Foram 3 etapas. E na Polo Norte também. Foram 3 etapas. Foi mesmo, é? Foi. E aí chegou o dia que... E tu tava fazendo os 3 ao mesmo tempo, cara. Ao mesmo tempo. E- ao e- mesmo tempo. Conseguia E conciliando conciliar. tudo. Até então tava conciliando, né? Só que chegou o dia que eu precisava estar numa às 7h30 da manhã, que eu sabia que todos os processos lá duravam em torno de 1h30, 2. E no outro eu precisaria estar às 8h30. Ou seja, eu não ia conseguir ir numa e depois na outra. Eu sei. E aí eu tive que escolher. Eu lembro bem. E qual era esse que tu eu tinha lembro que que escolher? era a ESP e era a Murano Veículos. Ok, aí tu escolheu qual? E aí eu falei, não, eu vou pra Murano. Morando, ok. Porque lá eu vou vender um bem, e vender bem hoje é mais fácil do que tu vender conhecimento. Entendi. Então eu já fiz aquela certa análise, Isso, né? né? Então eu falei, não, eu vou vender bem porque eu sei que ali
É tangível, né? A pessoa tá vendo, né? Exatamente, ela tá Conhecimento é vendo. intangível. Você tem que convencer a pessoa, entendeu? Que aquilo vai dar um resultado. E tal, Então, assim, é tal. um certo investimento que as pessoas hoje, elas não estão tão dispostas a fazer. É. Porque é um investimento que você vai ter o retorno a longo prazo. E a pessoa hoje não, ela é imediatista, Intangível, né? não. Pá, E já já sai com vem. o carro, entendeu? Financia aí, meu irmão, 60 vezes. 65 anos de Já misericórdia. sai com o carro na mesma hora e a dívida aí vai pagar 2 carros no final do financiamento. Tá, e aí? E aí eu peguei Aí só rezando, Murano. Murano e Polo Norte. E Polo Norte. Aí e tá, aí, aí foi. eu continuei. E a Murano me contratou. É, carteira assinada? Carteira assinada. Caraca. Fui lá, levei todas as minhas documentações. O salário era um salário, vamos dizer, razoavelmente bom, só que as comissões elas eram A estrambólicas. questão é as comissões, né? Exatamente. As comissões elas davam Salto muito. 6 vezes mais do que o teu salário. Caraca. Então era assim, vou dar até um exemplo. Se teu salário era R$ 1.000, no final do mês tu tirava 7. Claro que dependendo das vendas, né? E aí vai o esforço, né? Exatamente. Da O venda, bom relacionamento, do bom relacionamento. fidelização do cliente. Convencimento, persuasão. Exatamente. Né? E hoje, quando se trata de venda, o pós-venda ele é algo que atrai os pós-venda? próximos clientes. Isso. O boca a boca, né? Boca a boca, porque o cliente bem atendido vai indicar. Indicar Não, pra cara, irmã, pro irmão. vai lá, procura o fulano de tal. Me atendeu bem. É ele, entendeu? Me atendeu em tudo, vendeu da forma como eu queria. Isso. Então eu parti pra ir, assim, ó. E aí deixei toda a minha documentação lá. E aí eu acho que uns 2, 3 dias depois me ligaram pra integração. Já namorando. Já namorando. E aí 2 horas da tarde, eu lembro até hoje, o sol tava Tinindo. legal, eu peguei Murano. Quando eu vou chegando, eu acho que faltava... Ali na Bola do Na Coroado. Bola do Coroado. Tá. Faltava, eu acho que uns 500 metros, Gracia, pra chegar, pra Namorando. dobrar ali, pra chegar namorando. Me ligam no telefone. Aí, me ligaram, eu atendi. Alô? Aí, não, falando que era da Polo Norte e tudo mais e tal. E que eu tinha sido aprovado pro próximo passo do processo. Ah, tu já tinha feito uma entrevista inicial. Já tinha feito 2 entrevistas. 2 entrevistas. Eu tinha feito uma entrevista com o coordenador na época Certo. da Polo Norte. E E depois? Posso dizer que era o coordenador? Pode ser. Posso? Na época, o coordenador... Eu lembro que eu recebi a ligação à noite, legal isso. É. Eu recebi a ligação à noite, por volta das 8 horas da noite, eu tava tomando banho. E o telefone tava tocando fora do banheiro. E aí parou de tocar, eu fui ver, estavam me ligando. E aí eu já tinha salvo o contato, que já tinham me ligado outras vezes, eu li. Importante. Garcia. Max, olha, aguardo amanhã aqui, assim, meu irmão, eu dei um pulo e... Essa foi a primeira entrevista. Essa foi a primeira E entrevista. a segunda entrevista? Na Polo, Foi com quem? foi com 2 psicólogas. Naquele dia, eles foram montar, as 2 pessoas, né, os 2 profissionais, eles foram montar Master o meu... Coach. Master Coach. Master Coach. Pessoas 2 Master Coach. com que... uma das melhores entrevistas. E elas montaram o meu perfil comportamental numa entrevista que eu nem percebi. Master Coach, é especialista. Ela define o seu perfil. Show Ela tem 30 de minutos de bola. conversa com você, faz as perguntas adequadas, depois ela define quem é você. Literalmente. Garcia, ela e o autoconhecimento, pessoal. Show pra quem quer fazer, faça o seu perfil comportamental. O autoconhecimento, ela consegue apontar onde você tem potencial e onde você tem que parar de investir. Melhorar. Então, pessoal, sem dúvida alguma, o perfil comportamental é algo que vai lhe trazer a um outro patamar, é algo que vai lhe levar, vai lhe empurrar para esse outro patamar. Vai mostrar quem você é de fato e o que você precisa fazer para corrigir, entendeu? E para chegar onde quer. Para chegar onde quer. Aí vai lhe dar as orientações adequadas, o que você tem que fazer, o que não fazer, para você chegar naquele objetivo. É formidável. Garcia, E aí tu fez a mas segunda. Fiz a e segunda. aí tu ia pra Murano, te ligaram. E aí me ligaram, já tinha entregado a documentação, Tipo já assim, tinha uns 2 dias. ó, você foi aprovado, vem que nós vamos lhe contratar. Foi assim? Não, na verdade, a Polo Norte entrou em contato comigo e disse que eu tinha passado para a próxima fase do processo. Caraca, Só que isso como mais eu já, uma, né? aí eu falei, pô, mais uma, eu não vou querer. E aí, só que eu também não quis fechar a porta. Eu peguei e perguntei pra pessoa na época, né? Fulano, eu já fiz 2 etapas do processo. Eu queria confirmar com você se eu vou fazer mais alguma etapa
ou se já é para me pegar a lista de documentações e tudo mais. E aí foi quando ela disse, não, é quem tá ligando é do RH e já é para você vir para pegar a lista de documentação para apresentar aqui. Já Meu tá. irmão, eu Não conta a história. não contei história. Só que eu fiquei pensando, e agora que eu vou ter que pedir a minha documentação que já tá lá na Braga? Ou lá na Murano, que eu já tinha entregado. Aí eu falei, misericórdia, e agora? E aí eu falei, e aí 500 metros, Garcia, pra chegar lá na Murano. E aí eu fiquei pensando e pensei. Pô, tu ficou numa encruzilhada, né, cara? Porque assim... Qual tomada de decisão fazer, né, cara? Exatamente. Porque numa, ele já tava com o pé dentro, já tava fazendo integração, já tava seguro, a documentação já estava lá. Na outra, não, ele ainda ia tirar a documentação, sabe? Daí ia passar pelo processo de integração. E aí tu ficou numa dúvida crucial, meu irmão. Tu teve que pensar muito rápido. Exatamente. E eu lembro que eu parei a moto, parei a moto debaixo de uma árvore ali, eu fiquei pensando. Caraca. Só que é muito bom, pessoal, vocês terem planejado pra vocês o que vocês querem. O que vocês querem é o seguinte, eu sei onde eu quero estar daqui a 5 anos. Olha só o meu planejamento. Boa, mano. Então, eu sei onde eu quero estar daqui a 5 anos. E os meus passos hoje vão me influenciar para onde eu quero ir. Pra chegar ou lá, né? não. Então, vocês têm que ter muito essa consciência. Onde vocês estão hoje, para onde vocês querem ir e o que vocês têm que fazer. Certo. Então, eu tinha muito isso comigo. Eu quero chegar ali e eu preciso fazer isso. E como administrador, eu falei, não, eu vou para a área de gestão. Porque é isso que eu formei, é isso que eu venho estudando ao longo do tempo. E é para esse desafio que eu quero investir as minhas energias. Certo. E aí eu fui para Braga, né? Murano. Para Murano. Ele quer trabalhar na Braga. Antes da integração, eram eu e mais 2 pessoas também. Certo. Muito legal essa parte que eram 2 pessoas também já totalmente especialistas na área. Eu Pessoas de lembro. experiência, É verdade, pessoas cara. de conhecimento. E eu ali. E eu falei, não, eu ainda quis retroceder ali, porque aquelas 2 pessoas tinha muito pra... Tinha um gabarito, né, cara? Exatamente. Eram tinha pessoas muito já pra consolidadas aprender. na área de segurança privada. E o Max... Não, isso é da Murano. Ah, não, tá namorando? Tá Murano. Perdão, eu já tô mais E na aí, frente. e aí eu peguei e falei, cara, só que eu vou pra lá. E eu chamei a moça do RH lá e falei pra ela, ó, eu tava passando por outro processo e tudo mais, e eu preciso ir pro outro processo. É algo que vai ser mais vantajoso pra mim como profissional e vai somar mais no meu currículo em si. Certo. E ela, não, sem problema algum, muito gentil, me atendeu muito bem, devolveu toda a minha documentação. Era no dia que ela ia assinar comigo e tudo mais lá. Ainda não tinha assinado a Ainda carteira. não tinha assinado. Bom, né, Aí cara? eu falei, cara, que show. Pedi desculpa, né, porque eu já tinha me comprometido com ela. Mas o meu norte era outro. E aí eu lembro que eu fui levar minha documentação para Polo Norte. Caraca. E aí apresentei toda a documentação. E, cara, por incrível que pareça, pessoal, a minha primeira entrevista na Polo Norte, ela foi crucial para os meus passos lá dentro. Porque, novamente, a pessoa que me entrevistou, eu vi como mentor. Eu vi aquela pessoa com um conhecimento muito grande na área. E o melhor, muito desenvolto. A minha entrevista, eu não me senti um entrevistado. Eu me senti como uma conversa, né? eu me senti como uma conversa aqui Essa com vocês. é a melhor entrevista. Essa é a entrevista que é uma conversa. Porque eu consegui vender o Max. A gente se sente mais à vontade para falar, a gente se sente mais à vontade para conversar, para dizer. E eu lembro que a minha entrevista eu falei muito mais do que o entrevistador. Ele fazia as perguntas chaves e eu pegava aquilo ali e vendia o que eu sabia fazer, vendia o que eu já tinha feito e levava, claro que sempre tendenciando para a área de venda de serviços, que é o que a Polo Norte faz. Olha, em uma palestra, foi numa palestra, uma pessoa lá da sala me perguntou, Garcia, quando tu faz uma entrevista, o que que tu olha primeiro na pessoa? O que que tu quer ver primeiro na pessoa? O que ela sabe de conhecimento, de curso, ou tu vê alguma coisa? Eu disse, a primeira coisa que eu quero ver nela é o comportamento, sabe? É o que ela é de fato. Eu não estou preocupado se ela é graduada
se ela tem ensino médio, se ela tem curso A, curso B, curso de submarino, curso da NASA, entendeu? Eu não quero saber disso. Eu vou no comportamento. Eu quero entender quem ela é de fato, entendeu? Aí eu vou fazer as perguntas chaves, né? E aí eu já vou começar a construir uma imagem dessa pessoa. É isso que eu quero ver, é comportamento. Porque comportamento é o que define, tá? Conhecimento se adquire, Exatamente. conhecimento se passa, conhecimento se aprende, tá? E no Maxi foi justamente isso, foi o comportamento, foi crucial isso, entende? Tanto é que existiam outros candidatos com conhecimento aqui em cima, entendeu? Graduado em segurança, pós-graduado, o cara era isso, o cara era aquilo e tal, entende? Mas bateu na questão do comportamento. E, e é o que eu sempre oriento. Comportamento primeiro, tá? Depois você... Sim, é importante? É, lógico que é. Conhecimento é importante. Os títulos são importantes, faz parte. É uma somatória. Mas não é o suficiente por si só para abrir a porta para você. Então, no Max eu vi isso. Opa, peraí, aqui tem um camaradinho diferente. É diferente. Não tem o conhecimento. A gente ensina, entendeu? E aí, fez o processo de RH. Fiz o processo de Admissional. RH, tudo mais, e aí eu fui pro meu primeiro dia. E o Empolgado, né? Não, muito empolgado, demais, demais, demais. Tipo assim, porque área de segurança privada, novo pra mim. era um desafio novo, era algo que eu sabia que eu ia ter que vender um serviço, porque eu lembro que na entrevista já foi me passado muito isso. E eu fui na mente assim, o network, eu vou abrir o meu network, eu vou ter novos contatos, eu vou vender serviços, eu vou tratar de processos. E isso, já avisando, a Polo Norte, ela é um cliente meu. Por quê? Ela depende do meu serviço. Então eu já tinha muito isso comigo. Eu tenho que atender os dois clientes, que é a Polo Norte e os clientes da Polo Norte. E a faculdade te ajudou muito, né, de administração. Não, sem né? dúvida. Porque, Gerenciar como tu falou, processo. processo, gestão de pessoas, né, a administração tem tudo isso, né. Tu teve que aprender a Processos peculiaridade, né, da segurança privada, Exatamente. sabe? É o regimento interno, como lá na Assembleia a gente chama. Eu tive que saber conhecer os processos internos da Polo Norte. E só voltando um pouco aí, eu lembro que no meu primeiro dia, eu cheguei motivado e eu tive não vou dizer um susto, mas uma surpresa muito grande. Foi contratado eu e uma outra pessoa, na época. E eu fiquei sabendo que eu e ele estávamos sendo avaliados. Isso. Por quê? Nós iríamos ficar durante 1 ano em avaliação e um seria efetivado, vamos dizer assim. E isso foi algo surpreendente na minha carreira, porque era uma pessoa que a minha idade de vida, ela tinha de experiência na área de segurança. Agora imagina, pessoal, vocês estarem com um concorrente de vocês, que a idade que vocês têm de vida, ele tem de experiência na área. Isso me assustou muito, porque eu falei, como se ganha de... Tem alguém tão experiente assim já. Exatamente. Eu tô ingressando, sou novato, sou novo. Como eu vou me destacar na frente dele? De um concorrente desse, né? E aí eu comecei a traçar meus objetivos. Lembro que nós ficamos em escalas distintas aí, justamente para ser avaliados individualmente. Mas eu comecei a observar quais eram os déficits que a Polo Norte tinha. O que a Polo Norte queria naquele momento. Então assim, a Polo Norte queria alguém que fosse muito desenvolto, que atendesse muito bem. Obrigado, Garcia. Bebe uma água, tu tá falando, eu tô bebendo a minha água, tu não bebe a tua? A boca vai secar. A Polo Norte estava querendo alguém que tivesse um certo perfil de atendimento ao cliente. E já tinha um profissional desse na base. E eu falei, não, eu vou copiar esse perfil. Se é isso que ela quer, eu vou copiar esse perfil. E eu comecei a ter esse relacionamento com os clientes. Por quê? Eu, vamos dizer, coloquei na minha cabeça que a influência que eu ia ter nos clientes iria trazer a minha estabilização dentro da Polo Norte. Então, novamente, pessoal, o relacionamento. Eu comecei a trazer os clientes para perto, eu comecei a atender, trouxe toda a responsabilidade para mim
E comecei, claro que daquele início eu vivia pro trabalho. Os 3 primeiros E não meses tem ali. nada mais desafiador do que você cuidar de cliente de outra pessoa. Não são seus clientes. É clientes da empresa que você presta serviço. Então você tem que ter toda uma desenvoltura, um traquejo, sabe, um jogo de cintura para você manter esse cliente atendido e satisfeito, diga-se de passagem, né, Max? Personalidade, Tá? pessoal. Aí você tem que customizar O cada atendimento. atendimento, Exatamente. sabe? Porque cada cliente é diferente. É um desafio diário, sabe? Porque se o cliente bater o pé, já era, ferrou, entendeu? Se o cliente disser assim, não te quero mais aqui, ele faz uma ligação lá para a empresa, olha, estou sendo mal atendido. Fecha a porta. Literalmente. Ferrou, ferrou. Não tem mais vaga para esse profissional dentro dessa empresa, porque ele já tem uma porta fechada com o cliente. Ferrou, vai perder o emprego. Então tem que ter essa habilidade e é um desafio muito maior. O cliente não é seu, o cliente é de outra pessoa, é de outra empresa. Aí você vai lá cuidar, sabe? Com toda a habilidade para esse cliente ficar satisfeito e dizer, não, eu estou sendo bem atendido. Exatamente. Não, quem? Maxi? Não, Maxi, para mim, é formidável e tal. E aí tu foi... Pois é, e aí eu foquei muito nos clientes. Os processos internos eu fiquei no meu período, vamos dizer, de conhecimento, apliquei, desenvolvi e tudo mais, mas eu queria o campo. Eu queria o campo, que era algo que eu ainda não tinha feito, Garcia. Entendeu? Era algo que eu ainda não tinha feito. E eu caí em campo. Fui atender, fui conhecer. E eu lembro aprendendo, né, cara? Não, Nas porradas, né? sem dúvida. Tinha clientes que me deixavam 3 horas esperando ele. E aí você fica assim, 3 horas eu poderia estar produzindo outra coisa e eu tô aqui. Só que você tem que passar por isso. Você tem que passar por isso. Por quê? O cliente ele vai reconhecer. Esse cliente que me deixou 3 horas esperando, eu ligava para ele depois do período aí de conhecer, de se relacionar. Eu ligava dizendo que estava chegando, ele já deixava na portaria a minha Autorizado. passagem livre. Aí, Então assim, ó, a gente observa nessas pequenas ações do cliente que você tá atendendo ele bem, que você tá construindo um relacionamento. E por incrível que pareça, esse cliente em particular, ele depois de um certo tempo já começou a me contar sobre projetos pessoais. já e vira tudo uma mais. Exatamente, né? Exatamente. Isso, Então isso é um progresso. já se torna uma relação ali profissional de confiança. Isso. Porque confiou em mim em contar os seus projetos pessoais. Porque eu acho que primeiro vem o teste, né, Max? Período probatório. Isso, sabe? Você vai pegar porrada porque o cliente quer Testar, sentir você. quer testar. Ele quer sentir você, entendeu? Uhum. Se você é um cara equilibrado, se você administra conflito, se você realmente vai chutar o pau da barraca. E eu passei por tudo isso, tu passaste e vários outros profissionais. Depois vem o período, sabe? Da credibilidade, sabe? Exatamente. Ou não, eu confio, porque ele vai lá e faz. E resolve. E depois depois da credibilidade vem um outro período, que é o da afinidade. Porque aí já passa a entrar no Exatamente. campo mais pessoal. O cliente não é o profissional, é o cliente. O cliente já passa, vamos para uma reunião. Aí antes da reunião, meu irmão, aí começa a conversar sobre as questões pessoais dele, ele vai falar um pouco da vida dele. Quem atende cliente conhece praticamente a vida pessoal deles, porque você chega no estágio já de afinidade, onde o próprio cliente já fala a vida pessoal dele para você, E sabe? ele abre a guarda. Ele já lhe vê como uma pessoa próxima dele, sabe? De confiança. Do ciclo ali de confiança. E ele já entra na conversa mais pessoal. Isso é característico de que você fez um bom trabalho, de que você está fazendo um bom trabalho. Ele está abrindo a porta, ele não abre a porta. Eu não abro a porta minha pessoal para qualquer pessoa. Ninguém, né? Não é ninguém. Eu vou abrir para que eu já tenho confiança. Não, eu confio nessa pessoa, eu testei ela, sabe? E ela provou que ela é de confiança. Tem credibilidade. Vou abrir um pouco a porta aqui da minha vida pessoal. Vou me sentir à vontade, acho que essa é a palavra. Ele se sente à vontade. E assim, o cliente, assim como nós, ele tem a carreira profissional dele, ele quer galgar novos caminhos e ele fica feliz quando as pessoas que estão ao redor dele ficam felizes com o sucesso dele. Também, né? Entendeu? Então eu acho que eles viam muito isso em mim, porque quando eu via um cliente meu trocando de função, quando eu via um cliente meu galgando o que ele quer na área pessoal, eu ficava feliz.
Então eles observavam isso em mim. E aí é quando começa a ter essa certa amizade profissional. E sem dúvida nenhuma, isso melhora drasticamente os teus processos. Porque ele já não chuta, já não bate a porta, ele já não manda e-mail Atravessado. afrontoso. Então, assim, já se torna a parceria, começa a existir a partir daí. Por quê? Ele tem um problema lá na empresa dele, ele fala, Max, eu tô com esse problema tal, resolve pra mim. Pronto, meu irmão. Por quê? Ele confia em você pra resolver. Aí ele vai ficar tranquilo. Então, assim, é um problema que ele tem, mas que ele já sabe a pessoa certa pra resolver. Então, seja a solução pros seus clientes. Sejam solução. Aí, ó, beleza. Tu trabalhou, galgou, se firmou, 9 meses, Garcia. Legal. né? 9 meses. O processo, que era 1 ano de avaliação, foi 9 meses. Encurtou, viu? Exatamente. Pessoal, eu consegui, em 9 meses, mostrar para os meus chefes direto que eu era a pessoa certa. Por quê? Eu atendia o cliente, eu tratava ele bem, eu ia dizer o não para ele, eu já sabia que era não, eu não ia dizer o não. Eu ia falar, Não na cliente, lata. cliente, eu vou procurar resolver, eu vou saber, vou consultar o meu chefe direto, vou saber se eu posso absorver esse custo. Enfim, eu fazia todo, e eu ia na base, chefe, e dá e não dá e tudo mais e tal, não dá. Puta, mas eu ia lá, chefe, ó, eu fiz isso, e não deu. Não, Max, tudo bem, você lutou por mim. Puta, aquele sentimento dele saber Viu que como é que você é? se É importa estratégia. com o processo dele. Né? Tu já tinha o não. Exatamente. Tu já sabia que era não. Mas só o fato de tu se esforçar em tentar contornar isso, por mais que você não conseguiu, mas tu voltando pro cliente e contando isso, o cara lutou por mim. O cara se Exatamente. esforçou. Eu vi o esforço dele. Mas foi não. Tá bom, cara. Pô, isso dá um crédito muito grande para quem atende cliente, sabe? Então, e o período dele encurtou, né? Era um certo período, encurtou, que nem o do Eduardo. O Eduardo também vai ser promovido para supervisor, né? Era 3 meses, né? Para inspetor, era 3 meses, encurtou para 1 mês e meio, foi o E dele, aí, né? Era metade do 3 meses, processo. 1 mês e meio, pá, não, já promove, entendeu? Já tá pronto. Ah, pô, que Tem legal, capacidade. né? E aí, depois disso, consolidado, o que foi que houve? Tu continuou. Depois disso, a gente começou a identificar que, de fato, nós já tínhamos uma certa importância na equipe. E sempre, como eu disse, o meu foco sempre foi no cliente. Em atender bem, em desenvolver bem. E aí os meses foram se passando. E eu fiz 1 ano e 3 meses. Pum. E eu lembro que esse dia ele foi divisor de águas. É, Porque nós tínhamos uma reunião matinal todos os dias com toda a equipe de gestão do setor operacional onde eu trabalhava, mas dos outros setores também. E aí o meu chefe, depois da reunião, me chamou e falou, eu vou ter uma reunião só com o setor aqui, só com vocês, na minha mesa, daqui a tantos minutos. E aí, um dia normal, eu já tinha Tua rotina, minha né? agenda, minha agenda eu já sabia o que eu ia fazer naquele dia. Algum outro incêndio que aparecesse ali para apagar, a gente abria um espaço na agenda e ia. E aí o meu chefe disse que nós iríamos estar mudando tudo a partir daquele momento. E aí eu, muito tranquilo, nunca essas mudanças ainda não tinham chegado até mim. Eu estava desenvolvendo como profissional dentro da empresa. E aí ele me trouxe um desafio. Pra tirar da zona de conforto, né? Exatamente. E aí foi onde eu tive vamos dizer, o maior susto dentro da Polo Norte. Que eu fui destacado para um dos clientes onde nós precisávamos performar a nossa equipe. Isso. E a equipe ela necessitava de uma ótica de atendimento, que era, vamos dizer, o déficit daquele momento. E eu lembro que o meu chefe direto bateu em mim e falou, é você que vai. E arrume suas coisas aí agora que eu já estou indo lhe apresentar para o cliente. E eu já tinha meu dia programado, eu lembro muito bem disso. Eu já tinha meu dia programado, eu já sabia tudo que eu ia fazer. E aquilo ali Te assustou? me assustou demais.
Assustou porque era algo novo pra ti, né, não é? Exatamente. Eu me assustei muito quando eu fui para uma outra empresa, muito idêntico à tua, cara. Quando eu saí de onde eu estava estabilizado e eu fui para uma outra empresa que era uma outra operação, um outro cliente, um outro perfil, Processos que a gente não processos conhece. que a gente não conhece. Eu Exatamente. tive medo, literalmente medo de eu chorar dentro do banheiro no meu terceiro dia quando eu estava lá já nesse novo desafio. E eu acho que contigo, né, foi a mesma O meu coisa, não né? foi 3 dias, Garcia. Foi no primeiro dia. Eu fui bater na pivida. Sério? Sério. Eu tenho problema de sinusite. E lá o processo ele é gigantesco. É processo portuário, entendeu? E diga-se de passagem que é o maior porto privado da América Latina, sabe? Exatamente. Sabe? Com certificações internacionais e regulamentado pelos órgãos federais e estaduais, sabe? Então é uma pressão muito grande lá, né? Sem Isso dúvida, porque lá a gente trabalha com todo o transporte logístico do Distrito Industrial de Manaus. é por onde flui a economia aqui, sabe? Do estado, sabe? Exatamente. Por via marítima, por via fluvial, né? É muito pouco o percentual aéreo, né, de movimentação Até da por economia, conta do custo, até do né? custo. Então, tudo que entra e sai fora o aéreo, que é muito pouco, é pela via fluvial, entendeu? Exatamente. É pela via portuária. Ai, E o interessante, Garcia, assim, que eu geria muito bem 29 clientes. Eu lembro até hoje. era 29 a tua 29 carteira de clientes. cliente? Eu geria muito bem aquilo. Já conhecia todos, tinha um contato de todos, atendia todos muito bem. E eu fui para um só. Mas um só que é um desafio Que enorme, hein? valia pelos 29, até mais. E uma operação muito robusta, profissionais, vamos dizer ali, no limite mesmo, a gente ter que extrair a alta performance deles dentro de um ambiente que não era muito favorável. Favorável por quê? Porque não era um ambiente confortável, muitas das vezes. Não era um ambiente que a gente poderia ter uma conversa com o colaborador, porque não dá tempo. Porque é algo muito intenso, entendeu? Exatamente. É muito intenso. É, é entrando e saindo, é entrando e saindo, é entrando e saindo. É a movimentação da economia, entendeu? Diga-se de passagem. Então é algo muito intenso. É algo muito que exige Sem de dúvida. todos os profissionais, principalmente no caso dele, porque ele está na frente. Então ele precisa realmente manter isso aí controlado, a equipe performando e o cliente satisfeito, sabe? Por quê? Porque qualquer erro, né, Maxi, ocasiona algo muito grande. Muito grande. Porque são certificações que estão em jogo, sabe? Qualquer coisa ali que gere uma observação ou uma não conformidade numa certificação, cara, isso balança, sabe? A Não. imagem do porto. E sem dúvida, o meu desafio qual era a partir daquele momento? Era atender a necessidade do meu cliente performando a equipe. Ou seja, eu tinha duas missões. Uma é levar o nível de entrega de serviço dos colaboradores e deixar o meu cliente satisfeito. Então, assim, eu tinha que me dividir em dois. Porque eu tinha que estar com a equipe, mas eu tinha que estar atendendo o cliente. Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? O que está faltando? O processo tal já foi resolvido? Eu estou acompanhando fulano de tal. Então, nós temos que ter esse jogo de cintura. E foi uma escola. Quanto tempo tá lá? Sendo uma escola. Tô com 9 meses, vou fazer, Garcia. 9 meses dentro do complexo. Perfeito. E sem dúvida, Fazendo um bom trabalho. a minha ótica hoje com a segurança patrimonial, principalmente a segurança privada, é outro nível. Aquilo ali está sendo uma escola de uma forma surpreendente. Primeiro, hoje, Garcia, eu estou pós-graduando em gestão de pessoas. Ah, direito de passagem, né? A gente tá na Estácio. Qual o nome dessa biblioteca aqui? Tem o nome? Rapaz, não sei não, Garcia. Sabe não? Aluno não sabe. É a biblioteca, entendeu? É a biblioteca da Estácio, né? Muito ampla, muito bonita aqui, e resolvemos fazer aqui, nos liberaram, concederam o espaço. Obrigado aí a direção da Estácio e a No coordenadora nome da coordenadora Paula Roberta. Paula Roberta. Muito obrigado, Paula Roberta, tá, por esse momento, tá certo? E o Max,
privilegiado de estar aqui na Estácio e de ter você como coordenadora, né? Ele fala muito bem de você. E finaliza quando? Após? Em abril. Em abril, né? Finalizo. Na verdade, em abril, gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Não poderia ser diferente, né? Para ter habilidade de gerir pessoas, gerir equipe, gerir cliente, entende? Trazer performance, deixar o cliente satisfeito, tem que saber lidar com pessoas, né? Exatamente. E já é uma coisa que tu trouxe lá da tua juventude, da base, né? Mas espelhando no teu pai. O que é muito legal, Garcia, é nós entendermos que aqui é uma academia. Aqui tu tá conhecendo, tu tá aprendendo, e lá fora é onde tu vai pôr em prática. Então, esse momento parece que foi algo até programado por Deus. Porque o que eu estudo dentro dessa casa, eu comecei a pôr em prática lá. Legal. Então, a forma como desenvolver a equipe, a forma como abordar a equipe, a forma como saber o gatilho pra gente influenciar a equipe, eu aprendi aqui. E eu aprendi aqui no sábado e na segunda-feira eu tava pondo em prática lá. Então era o sábado todo estudando aqui e a semana toda aplicando lá. É assim que deveria ser toda a faculdade, né? Você sempre ter o campo da prática, né? Para você colocar a teoria lá para funcionar. Exatamente. É realmente isso. Bom, cara, a história formidável aí do Max. E Max, quando a gente fala, quando vem crescimento, se falar crescimento para ti, crescimento profissional, qual a primeira coisa que vem na tua mente? O desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal, Sem né? dúvida, sem dúvida. É algo que eu estudo, mas assim, você tem que se conhecer. Sem dúvida alguma, você tem que se conhecer. Porque, eu até disse agora há pouco, os 5 anos. Eu sei onde eu quero estar daqui a 5 anos. Você tem que se programar para os seus 5 anos. E se conheça, saiba até onde você pode chegar e saiba reconhecer onde é a sua zona de conforto. Estar ali é muito cômodo, é muito tranquilo e estável. Para uns, isso é segurança. Para outros, isso é estagnação. E eu faço parte da equipe que está estagnada. Que acha que isso é estagnação. Então, eu vou continuar procurando me desenvolver. Boa. E, sem dúvida alguma, o crescimento profissional é isso. E algo que a gente até falou pouco aqui, Garcia, é sobre ter para si o sentimento de dono. Traga para si. O intraempreendedorismo. Legal. O empreendedorismo é algo que vai te trazer, é algo que vai te levar a ser visto, a ser reconhecido. Então, cuide do seu local, esteja no seu trabalho e seja o dono, mas com sentimento de dono. Aprenda a reduzir custos. No copo descartável, tá aqui uma dica muito boa. No copo descartável que você usa ali diariamente, adote um. Bote seu nomezinho no copo ali e use ele durante o dia todo. Pode parecer que não, mas você está sendo observado a todo instante. E isso aí é ter sentimento de dono. Porque o copo descartável tem gente que usa 10 durante o dia. Isso aí é um custo. E livro? Se perguntar a ti qual o livro que tu indicaria para as pessoas que querem crescer, qual seria? Qual o primeiro vem na mente? Perfeito. Eu sou um fã aí, sem dúvida alguma. Augusto Cury. De Augusto Cury. Eu trouxe um na bolsa, Garcia. Eu trouxe um na bolsa aí que eu tô lendo agora. Mas, sem dúvida alguma, apesar de ser fã do Augusto Cury, eu quero deixar aqui muito explícito que o livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação, é algo que vai te levar para um outro nível. E eu sempre falo muito isso, até quando eu estou palestrando ou algo do gênero, que a autorresponsabilidade, Garcia, foi o que mais me chamou a atenção dentro daquele livro. Tudo que acontece na sua vida é responsabilidade sua. As coisas negativas e as coisas positivas. Então, as suas ações que vão dizer se elas serão positivas ou se elas serão negativas. Então, tenham isso em mente. Boa. O Poder da Ação do Paulo Vieira, hein? E é baratinho lá na... É barato? É baratinho. Não é caro não, cara. O livro até R$80 é barato, viu? R$80 é caro. Não é, sabe?
O último um que eu comprei para dar de investimento. presente, pai rico, pai pobre, foi pro meu filho, né, de 16 anos. Tava R$ 79,90. Barato, meu irmão. O que tem naquele livro ali é valiosíssimo, meu irmão. E você vai levar pro resto da vida. Só por R$ 80. Então, é mudar o mindset, tá bom? Pessoal, Max Wangel, tá? Grande profissional, mostrou aí a sua vida, a sua carreira. Tira coisas boas disso para você aplicar, tá? Esse é o canal do Garcia Gartielli. É importante você curtir e comentar, tá? Fala pra mim aí o que você achou aqui da vida. Será que ele mentiu muito? Hã? Essa história aí de assembleia, eu não... Comenta aí então, meu irmão, tá? Deixa teu comentário. Quer elogiar, quer fazer alguma observação? Se identificou com algum trecho da vida dele, coloca aqui, comenta, isso é importante, tá? E compartilha o vídeo, tá? O canal é para isso, é para trazer experiências de profissionais bem-sucedidos, profissionais que chegaram no topo, profissionais que estão nessa escalada, para levar para você e para quem precisa, sabe, direção. Porque se eu não tivesse o conhecimento de outros profissionais, eu não estaria no nível que eu estou hoje. Então, eu vi muitas experiências. O Max viu muitas experiências. O Max se espelhou, o Garcia se espelhou, o Eduardo se espelhou. As pessoas que crescem se espelham, tá certo, né? Se espelham, né? Não estou falando errado, se espelham em outras pessoas que já cresceram ou que estão crescendo. Então, o canal é para isso. Então compartilha, vamos aumentar o número de inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve, não é isso? Exatamente. Max, E ativa o sino aí, tem que ativar o sino. Da notificação. Exatamente, Tá que é para chegar no seu... O meu é acionado. Quando chega lá, meu telefone toca. Muito obrigado a Estácio, obrigado à coordenadora Paula Roberta. Esse foi o segundo case de sucesso aqui do canal Max Wangel. Um forte abraço e até o próximo case de sucesso.